Olá, meus queridos, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz demais com a sua presença, feliz porque você tem estado aqui comigo nesses dias. E mais um dia estamos aqui para ler 1 Coríntios, que é um livro maravilhoso. Eu acredito que você tem se apaixonado aí comigo por este livro que nos exorta, que nos confronta, que nos transforma. E sem delongas, já bora para nossa leitura. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, para que você possa estar seguindo aí junto comigo. E também vamos estar convidando nesse momento o nosso amado professor Espírito Santo para nos ajudar e nos ensinar todas as coisas neste momento, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por estar na sua presença. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a sua presença conosco neste momento. Coloco diante de ti a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Peço, Senhor, desça sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos e entendemos, Pai, a tua palavra. Abra nossas mentes e corações, nos ajude a fazer, Senhor, a ler a tua palavra e compreender aquilo que estamos lendo. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Nos discipule, nos ensina, nos instrua através da sua palavra, que ela entre nos nossos corações e faça morada nas nossas vidas e dê fruto nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje, amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, que tem como título Aviso sobre a idolatria. Vamos lá. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Versículo 3. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Aqui ele está falando de um alimento espiritual, que é o maná, o alimento que desceu do céu para alimentar o povo de Israel ali no Egito, ali no deserto. E a água é água pura e limpa que saiu da rocha ali para saciar a sede do povo de Israel ali no deserto. E tanto a água quanto o maná, eles são uma representação de Cristo. Nós nos alimentamos dele e bebemos dele. Amém? Continuando aqui no versículo 5, que diz: Mas a maioria deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles. Conforme está escrito, o povo sentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Versículo 8. Nem cometamos fornicação, como algum deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Aqui está falando um pouco daquilo que aconteceu no deserto, ali com o povo de Israel, que eles fornicaram, eles cometeram ali idolatria, eles tentaram, o Senhor, murmuraram, fizeram inúmeros pecados ali, cometeram inúmeros pecados ali no deserto, e um deles foi a murmuração, um pecado terrível, comum, Comum eu falo porque todo mundo acaba murmurando uma hora, e muitas vezes a gente acha que é um pecadinho, mas não existe pecado e pecadinho, existe pecadão ou pecadinho, perdão, existe pecado, e a murmuração ela passa muito despercebida na nossa vida, por ser um pecado muito comum, que todo mundo praticamente acaba cometendo. Mas nós devemos sempre nos lembrar daquele povo, que ficou ali 40 anos no deserto, andando em círculos, por inúmeros pecados, inclusive a murmuração. Então nós temos que mudar todos os dias,
né? Buscar o Senhor para que haja uma transformação na nossa vida, para que a gente possa ser liberto da murmuração. Um pecadinho aos olhos humanos, né? Mas que é um pecado como qualquer outro e que nós muitas vezes deixamos ele na nossa vida e alongamos ele aí todos os dias na nossa vida, né? Todos os dias nós vamos cometendo porque se torna algo comum. Então que possamos estar sempre cuidando, porque como diz aqui, ó, que eles murmuraram e por isso eles foram destruídos pelo destruidor. Então não é um pecadinho, é um pecado como qualquer outro e nós devemos cuidar para que a gente não caia nesse erro na nossa vida, como aquele povo caiu naquele tempo. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e elas estão escritas para a nossa admoestação, no caso, nossa advertência, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, aquele que acha que está tudo bem, que está bem espiritualmente, ele está falando, cuide-se para que não caia. Porque aquele que acha que está muito forte, aquele que está, esse que está, na verdade, fraco. E aquele que está fraco é que está forte em Cristo. Né? O orgulho do homem em se achar, não, eu tô bem, eu tô ótimo, é a hora que muitas vezes leva ele à queda. Porque quando você acha que você está forte, não, tá tudo certo, eu tô, ó, caminhando certinho, tá tudo certo na minha vida. É a hora que vem o diabo, ó, te derruba. Porque o seu orgulho faz muitas vezes você não perceber que sim, que você é tão fraco quanto os outros. Nós devemos sempre nos cuidar e vigiar para que a gente não caia. Amém? Continuando aqui no versículo 13, que diz: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. No caso, não está vindo tentações na sua vida que não seja para todos os homens, que todos estão recebendo no caso. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capaz. Deus é fiel e Ele não vai deixar você ser tentado acima daquilo que você pode suportar, no caso. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capaz de suportá-la. Então, o que ele está falando? Deus vai te dar um caminho, um escape, uma estratégia para que você possa suportar essa tentação. A tentação, ela é algo que o Senhor permite nas nossas vidas para nos testar, provar a nossa fé, nossa lealdade e fidelidade e a nossa dependência dele. Mas ele sempre vai nos dar um escape, uma estratégia, vai nos dar um caminho para que a gente possa suportar. Ele não vai nos deixar passar por tentações que nós não conseguiríamos suportar. Tanto que ele permite tentações que ele sabe que tem no nosso coração que um dia pode trazer destruição para a nossa vida. E ele nos testa. Não para ele, porque ele já conhece as nossas vidas, mas para que nós possamos nos conhecer e saber aonde nós devemos estar mais atentos e cuidando melhor da nossa vida. Vigilantes, para que a gente não caia, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Amém? Continuando aqui no versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. A idolatria, ela é muitas vezes vista somente em adorar uma imagem, uma escultura, mas existe N maneiras de se idolatrar. Tem aqueles que idolatram filhos, pais, maridos, esposas. Tem outros que idolatram o seu trabalho, que vivem para o seu trabalho, que respiram ele. Tem outros que idolatram dinheiro, que fazem tudo por ele. Aquilo que te domina é o teu dono, aquilo que te domina é o seu Senhor, aquilo que te domina é o seu Deus. Então, o único que pode ter esse lugar de domínio, de controle e ter o nosso coração é o Senhor. Então, cuide-se, você aí, como eu aqui. Nós temos que nos cuidar para que a gente não caia na idolatria, uma idolatria que não seja comum. Uma idolatria aí, vamos dizer assim, que idolatra uma imagem. Essa idolatria, ela é muito sucinta, ela vem assim na nossa vida sem a gente perceber. E quando a gente vê, a gente está idolatrando pastores,
profetas, estamos idolatrando cantores gospels, estamos idolatrando uma igreja. Ai, porque essa igreja é a minha igreja. Nanana. A gente tem que sempre nos cuidar para que o nosso coração esteja no lugar certo. E a nossa adoração, o governo da nossa vida, o controle, a submissão da nossa vida ali tem que ser somente a Cristo e a mais nada. Nós temos que sim nos sujeitar às nossas autoridades, pastores, nossos líderes, nossa igreja, devemos sim ser sujeitos aos nossos líderes, mas cuidando para nunca idolatrar e colocar no lugar de Deus um homem, uma mulher. Como diz na própria escritura, adorando a criatura em vez de ao Criador. Amém? Continuando aqui, no versículo 15, eu falo para homens sábios, julgai o que digo. O cálice de bênção que nos abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nos partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. Veja Israel segundo a carne. Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, no caso os não-judeus, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Veja bem, é Paulo que está falando. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Ele está dizendo, mas eu digo que as coisas que os não-judeus sacrificam, eles sacrificam aos demônios, não a Deus, no caso aos seus deuses. E eu não quero que tenhas amizade com demônios. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É muito forte. Versículo 22. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Paulo, ele diz aqui no versículo 19, por acaso os ídolos é alguma coisa? Ele deixa claro que os ídolos não é nada, não é coisa alguma. Só que ele também diz que os ídolos, eles são demônios travestidos de deuses. Eles são demônios vestidos de deuses, aonde ali eles oprimem as pessoas. Eles aterrorizam ali pedindo sacrifícios, pedindo adoração às pessoas. E ali as pessoas são iludidas, são controladas, são dominadas por demônios. E Paulo está advertindo o povo de Deus a não se contaminar, a não se sentar com os demônios, a não participar dessas festas pagãs, que ali em Coríntios eles estavam ali, né, sem saber como agir diante dessas situações, e Paulo está os advertindo, os ensinando. Isso também cabe para nós. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós achamos que é muito, é uma bobagem, é só isso, é só uma festinha lá na escola, é uma festinha aqui, não sei o que. Nós temos que tomar cuidado, sempre vigiar, cuidar para a gente não estar tendo comunhão com os demônios. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo que os demônios, eles se vestem de ídolos, se vestem se travestem de ídolos, e ali eles buscam a idolatria e os sacrifícios do ser humano, iludindo-os, né? Então, assim, é algo muito sério, né, meus irmãos? Temos que tomar muito cuidado, nós crentes, para que a gente possa não cair nisso, de muitas vezes estar ali participando de alguma coisa que não agrada ao Senhor. E ele ainda termina falando, vamos provocar os ciúmes ao Senhor, porque o Senhor ele é ciumento. A palavra de Deus diz que Deus é ciumento conosco, ele não nos quer dividir, ele não nos quer dividir com nada e com ninguém. Amém? Versículo 23. Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que Paulo está falando aqui? O que a gente já falou
um pouco atrás sobre isso também em outro vídeo, que tudo nos é permitido, somos livres em Cristo Jesus, mas nem tudo nos edificam. Então, se você não precisa estar em determinados lugares, fazer determinadas coisas, se aquilo não vai te edificar, se aquilo não vai ser bênção na sua vida, simplesmente não faça, não vá. Cuide da sua vida espiritual. Nós estamos muitas vezes sendo roubando a nossa unção, a presença de Deus na nossa vida, através de situações, de lugares, de pessoas, de coisas que nós fazemos que acha que não tem nada a ver. Então nós devemos vigiar, estar atentos e sempre nos lembrar dessa palavra. Tudo me é permitido, porque sou livre no Senhor, mas ainda assim nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Amém? Me edifica. Amém. Versículo 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada homem a riqueza de outro. Comei de tudo o que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Versículo 27. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Eles ali viviam em aquele tempo, como a gente já falou em outros vídeos, os coríntios, eles tinham no mercado carnes sendo vendidas que tinham sido oferecidas em sacrifício a ídolos. Eles iam em festas que aquelas carnes que tinham sido compradas no mercado estavam sendo oferecidas. Então, eles estavam ali vivendo uma questão muito difícil, sem saber como proceder diante disso. Paulo está aqui os ensinando, os falando como agir diante dessa situação. Versículo 29. A consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Pois se pela graça sou participante, por que sou mal falado naquilo que eu dou graças? Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós sempre nos colocarmos nessa posição de tudo aquilo que eu faço, falo, como, bebo, todo o meu comportamento, todas as minhas decisões tem que ser para glorificar o nome do Senhor, nós vamos já saber os limites de uma forma muito mais clara na nossa vida. Nós não estamos fazendo para homens, nós não estamos fazendo para o nosso chefe, ou para os nossos amigos, ou para o pastor, ou para a nossa líder, para o nosso líder. Não, nós estamos fazendo para Deus. E diante da palavra de Deus nós devemos respeitar as nossas lideranças, diante da palavra de Deus nós devemos, estar ali submissos, em determinadas situações ali à igreja do Senhor, ali ao serviço na igreja, e a tudo da nossa vida, ao serviço ali, o trabalho fora, a nós como dona de casa, ali abaixo do nosso marido que é o nosso líder e cabeça, enfim. Tudo que nós fizermos, se nós tivermos a consciência que nós não estamos fazendo para alguém ou para algo, mas sim para Deus, vai ficar mais fácil. A gente vai conseguir se sujeitar e obedecer com mais tranquilidade e vamos saber os limites, aonde ir, o que fazer, o que não fazer. Amém? Continuamos aqui em versículo 32. Não vos torneis ofensas aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. Então, a gente não pode virar uma pedra de tropeço para o nosso irmão. Se aquilo escandaliza o nosso irmão, se ele se afasta de Deus porque ele vê o nosso comportamento, nossas ações, a maneira de nós falar, nós devemos nos recolher, ter mais sabedoria e não escandalizar o corpo de Cristo, os nossos irmãos, para que isso não se torne uma pedra de tropeço e faça alguém se desviar. Então não é viver de aparência, viver uma hipocrisia, não. Mas nós devemos, por amor, muitas vezes, cuidar com aquilo que a gente faz, fala, onde a gente vai, onde a gente senta, com quem a gente senta, enfim, para que a gente não venha estar escandalizando o corpo de Cristo e levando alguém a se perder, a se desviar, e a se entristecer aí na caminhada com Cristo. Amém? Continuando aqui no capítulo 11.
no capítulo 11, que tem como título Instruções sobre a Adoração. Versículo 1. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças como eu os entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Hoje, nos dias de hoje, com o avanço das coisas, com o feminismo, a mulher tem perdido seu lugar dentro da sua casa, no meio da sociedade. Ela tem brigado por um lugar que não é dela. Ela quer estar na liderança, ela quer ser o líder, ela quer estar como cabeça do lar, da família, e isso tem bagunçado toda a sociedade. Tem bagunçado a cabeça dos nossos filhos, tem trazido uma bagunça para a sociedade. Os casamentos têm sido destruídos, não tem dado certo, porque a mulher e o homem não sabem mais o seu lugar. E sim, a mulher foi feita para o homem, e pelo homem, e para o homem. Não é por isso que vamos ser humilhadas, não é por isso que vamos ser maltratadas, de jeito nenhum. Aqui parece até mesmo que Paulo está sendo machista. Muitos chamam Paulo de machista, mas não. Paulo, esse mesmo que está falando que o cabeça da mulher é o homem, também está dizendo que o cabeça de Cristo é. O cabeça do homem é Cristo. Então, por sujeição a Deus, nós nos sujeitamos ao nosso marido. E por sujeitão, e o nosso marido se sujeita a Deus. E o que ele está falando aqui? Que nós devemos compreender isso, que essa é a separação. O mundo foi feito dessa maneira, o Senhor nos fez assim. E nós devemos aceitar, e quando nós aceitamos a mulher este lugar, que nós somente somos auxiliadores e não a cabeça, isso nos traz um alívio, uma completude, uma paz. Nós compreendemos o nosso lugar e nós nos sentimos mais felizes, irmãos, irmãs que está assistindo aí. Então nós devemos voltar, a sociedade deve regredir, sabe, voltar. As mulheres devem voltar para os seus lugares, mas não é por isso que o homem precisa ou deve maltratar a mulher de maneira alguma. O próprio apóstolo Paulo, esse mesmo que está falando isso aqui agora, diz aos homens e maridos que eles precisam amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Deu a sua vida por ela. Ele a amou, a protegeu. Ele a libertou. Ele deu a sua vida por ela. Então, se um homem amar a mulher dessa maneira, a mulher se sujeitar ao homem como se deve, tem uma concordância, tem uma plenitude no relacionamento, a sociedade se torna novamente equilibrada e tudo dá certo. Mas nós precisamos reconhecer o nosso lugar, mulheres. E os homens devem tomar o seu lugar de volta e amar a nós, como Cristo amou a igreja, e nós respeitarmos e nos sujeitarmos ao homem, como nós devemos nos sujeitar e respeitar. E assim a sociedade vai entrar no equilíbrio novamente. Então nós precisamos voltar para este lugar e os papéis devem estar bem definidos para que a gente possa criar um futuro melhor para os nossos filhos, para aqueles que estão vindo, porque está tudo bagunçado, porque os papéis estão invertidos e a mulher já não sabe mais quem ela é. Amém? Continuando aqui no versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com essa cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse raspada. Em todas as culturas existe aí a sua maneira de proceder diante das coisas. Existe um mandamento bíblico que ele não tem, ele é imutável, é daquela maneira, não se muda. Agora existe a cultura, que ela é relativa de acordo com cada lugar. E naquele tempo ali de Paulo, as mulheres usavam os lenços na cabeça como uma expressão de respeito ao marido, dizendo que ela era casada, que ela respeitava seu marido. E Paulo está falando aqui que a mulher ela deve estar dentro da igreja coberta de acordo com a cultura daquele tempo e daquele lugar. Então,
Paulo está falando sobre a cultura daquele lugar, mas nós sabemos que cada lugar tem sua cultura. Por exemplo, tem alguns povos que se usa aliança para dizer, para mostrar que a mulher é casada, que ela tem um marido acima dela, enfim. E outras culturas é o tecido, o pano aqui em cima da cabeça, dizendo, né, que ela é casada, mostrando o respeito dela pelo marido. Então, cada cultura tem a sua maneira e Paulo está falando sobre isso aqui. Amém? Continuando aqui no versículo 6, pois se a mulher não se cobre, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Então, essa história do lenço na cabeça, esse costume da mulher cobrir a cabeça, é um costume que vem antes de Paulo. É algo cultural ali daquela terra, daquele povo. Então, não vem ali, não é o apóstolo Paulo que está surgindo com uma nova ideia. Isso já existia, ele só está falando sobre isso porque para eles é algo muito importante isso naquele tempo. Era uma questão tão importante que quando a mulher ela era pega em adultério, eles rapavam a cabeça da mulher. Que aquilo ali era uma desonra pública. E uma mulher que era pega em adultério ali no ato público, e as prostitutas também, elas raspavam a cabeça porque aquilo demonstrava a desonra pública a todas as pessoas. Então, cobrir a cabeça, mesmo com o cabelo, é algo muito, muito importante para eles ali. Então, algumas mulheres ali estavam confundindo a sua liberdade em Cristo e perdendo essa cultura que é ali deles já, daquele tempo, daquele lugar. E criavam ali uma contenda ali no meio deles. Então, Paulo está ali, né, afirmando que aquilo ali é algo que deve se continuar sendo feito. Amém? Versículo 7. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher. Mas todas as coisas de Deus, julgai em vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é a glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo está falando aqui sobre o costume daquele tempo que os homens não podiam ter, era uma vergonha o cabelo comprido, e a mulher tinha que ter o cabelo comprido, que aquilo era uma honra para a mulher. Então, era um costume cultural ali deles, daquele tempo, e ele está falando sobre isso. Versículo 17. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para o pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Porque também é necessário haver heresias entre vós, para os que são aprovados, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e outro está embriagado. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Então, Paulo está explicando aqui sobre a ceia do Senhor, que cada um estava levando a sua ceia. Uns chegavam lá bêbados já. Uns não queriam dividir com aqueles que não tinham, porque tinha ali todo tipo de gente. Então, Paulo está falando aqui. E ainda por cima, aqui no versículo 19, ele diz: porque também é necessário haver heresia entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Então, o que ele está falando? É importante que aconteçam as heresias, para que a gente possa saber quem é de Deus e quem não é. Eu vejo muitos crentes ficando tristes aí com os escândalos na igreja, e realmente é muito triste. Mas isso não deve ser algo que nos desanima. Eu percebo hoje em dia que os escândalos é uma coisa boa. É Cristo dividindo, trazendo à tona o que está oculto.
e dividindo quem é joio e quem é trigo. Porque se não for através dos escândalos, como saberemos quem é quem? Não é verdade? E a mesma coisa que Paulo diz que é necessário haver heresias ali, por quê? Porque vai ser provado quem é de Deus e quem não é. E a mesma situação é nossa. Nós devemos sempre estar firmados em Cristo para que isso não venha nos desanimar, nos desviar de alguma maneira do Senhor. Mas nós devemos sempre pensar, bom, ainda bem que está vindo a luz. É o Senhor trazendo à tona as coisas para que quem é joio e quem é trigo seja separado aí no meio da igreja do Senhor. Amém? E eu paro por aqui. Amém? Então, no próximo vídeo nós vamos dar início aqui, vamos continuar no capítulo 11, versículo 23. Amém? E é isso, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Espero que tenha agregado de alguma maneira. Se alguma palavra que eu coloquei aqui tocou no teu coração, ficou aí na sua memória, coloque aqui nos comentários, nos ajude comentando. Cada vez que você comenta, faz esse vídeo ser relevante e leve ele mais pra frente. Curte também, meus irmãos. Assista o vídeo, sempre curte para nos ajudar a crescer aqui esse canal. Se inscreva no canal, envia para as pessoas que talvez está precisando dessa palavra hoje. E fica com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!